Quero convidar vocês a abrir sua Bíblia no profeta Naum. Naum 1. Eu vou projetar o texto, mas eu gostaria que você olhasse esse texto, se você encontrar o texto. Se você não encontrar, não fica preocupado, não vai ficar sem poder ler o texto. Nós estaremos projetando o texto também para quem não tem a Bíblia possa acompanhar. Profeta Naum. Naum significa consolação. O profeta Naum, ele escreve 3 capítulos de juízo contra a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. O profeta Jonas já havia ido lá e já havia pregado contra aquela cidade. E se arrependeu e Deus retirou então o castigo que viria sobre ela. Mas no ano 600, ela foi totalmente destruída. Existem algumas ruínas, bem poucas ruínas lá, um monturo ainda de alguns tijolos lá. Naquela região não tem pedras, então eles construíram de tijolos a sua cidade. Se você ler o profeta Naum, você vai ver a preocupação que eles tinham, vendo o inimigo se aproximando tão rápido, e eles querendo ainda construir e fazer mais alguns reparos para que os muros pudessem resistir à força do invasor. O profeta Jonas, ele profetizou anos depois da profecia que Jonas falou, se cumpriu aquilo que Deus havia pré-determinado. A mensagem de arrependimento durou por um pouco de tempo, mas logo eles voltaram de novo à carga de sua prática de maldade. Esse texto de Naum é um texto que serviu de consolo. Os capítulos 40 a 55 do profeta Isaías trazem também referência a esta destruição, então, de Nínive. Diz o texto de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O texto é pequeno, vamos ler todos em conjunto? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Jesus diz em Lucas 6,46, ele diz: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. A palavra Senhor, na Bíblia, ela tem um significado de proprietário, de dono, alguém que é proprietário. A palavra Senhor, ela significa mais do que isso ainda. A palavra Senhor, no Antigo Testamento, é a tradução do nome de Deus. Jeová, ou Javé, ou Yah, ou Yahweh. A pronúncia do nome de Deus se perdeu por mais de 400 anos. Eles não falaram o nome de Deus, com medo, com respeito de não usar o nome de Deus em vão. Para o povo hebreu, eles então não chamam Deus mais de Yahweh, ou Jeová, ou Javé. Eles dizem Adonai. Em todos os textos onde o tetragrama do nome de Deus aparece, é usado o nome então Adonai, meu Senhor. Quando Jesus ressuscitou, Deus o exaltou e colocou em Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahweh. Jesus é o Senhor. Jesus é Jeová. Esse é o nome. Então Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor e não fazeis o que eu vos mando? O Senhor é bom. Esse texto nos ensina que Deus é bom. Às vezes nós queremos ter a percepção ou sermos percebidos como pessoas boas. Nós não somos bons.
mas podemos fazer bondade. Podemos agir com bondade. E por que eu disse isso? Um jovem, um homem rico, certo homem rico de posição, perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Só Deus é bom. Nós podemos fazer bondade. O Espírito Santo agindo em nós, que Ele nos concede, o fruto do Espírito é bondade, benignidade. Ser bom, só Deus é bom. Deus é bom. O povo de Israel precisava dessa mensagem diante dos ataques contra seu povo. Os assírios eram cruéis. O inimigo do povo de Israel era cruel. Alguns historiadores dizem que eles enganchavam como anzol no queixo das pessoas e levavam como no nariz, aquele anel que coloca no nariz do boi, eles colocavam aqui, atrás da queixada da pessoa, furava e então amarrava um no outro e assim levavam as pessoas presas por correntes. A maldade dos ninivitas era muito grande. O profeta Naum, então, que significa consolo ou consolação, trouxe ao povo de Israel uma mensagem que Deus está no controle. No capítulo 2, ele nos mostra que Deus é quem iria agir para destruir a cidade de Nínive. E nunca mais ela foi habitada, até os dias de hoje. Isso nos mostra que Deus está no controle. Talvez nós passamos por dificuldades, mas quando confiamos no Senhor, Ele é o nosso refúgio e Ele é bom. Ele é diferente da gente. Deus é diferente de nós. Quando alguém nos fere ou nos magoa, nós temos dificuldade de abrir a porta para essa pessoa. Mas Deus não é assim. Deus está sempre pronto para quem quer se refugiar nele. Deus é bom. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que ele é fortaleza no dia da angústia. O povo de Israel estava passando por angústia. A angústia do povo de Israel era tão grande que quando Deus disse para Jonas: Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e prega para ela se arrepender. Jonas preferiu morrer a pregar para os ninivitas. Eu creio que nós somos muito parecidos com Jonas. Às vezes nós não queremos que o inimigo se converta. Nós somos muito mais parecidos com Tiago e João, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que ao passar por uma vila samaritana, e aquele povo não quis hospedar Jesus, porque via que ele estava indo para Jerusalém, João e Tiago se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, quer que oremos para que Deus mande fogo sobre esses samaritanos? Eu creio que nossas orações muitas vezes são assim, ou não? O povo de Israel, ele estava angustiado. Eles viam a maldade dos assírios e mesmo assim eles estavam sendo assolados e continuavam sendo assolados. Eles clamavam a Deus e os assírios continuavam praticando o mal contra o povo de Deus. Deus é fortaleza no tempo da angústia. Nós lemos na abertura do culto que no Salmo 46, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E Naum usa essa mesma linguagem de Davi. Davi vivera pelo menos 300 anos, 350 anos antes dele. E ele usa essa mesma linguagem que Deus é fortaleza no dia da angústia. Mas a Bíblia nos fala também que quando Deus tirou o povo do Egito, quando ele trouxe o povo para a terra prometida,
Em Números capítulo 35, versículos 9 até o versículo 15, Deus manda fazer 6 cidades refúgio, estrategicamente distribuídas, geograficamente distribuídas dentro das cidades de Israel. E Deus deu uma ordem para que fossem feitas estradas retas, curtas, entre as cidades e a cidade refúgio, para que quando alguém fugisse para ela diante de algum acidente, por exemplo, o vingador não o alcançasse e ele pudesse ter tempo de se refugiar, até que fosse julgado o caso dessa pessoa. Se aquela pessoa não fugisse e se escondesse naquela cidade, talvez o vingador do sangue, daquela família, daquele pai, daquele irmão, se ele pegasse esse cidadão fora da cidade, ele poderia se vingar e não teria culpa nenhuma. Era dever de quem estava naquela condição se refugiar naquela cidade e aguardar o juízo. Ele só podia sair daquela cidade quando morria o sumo sacerdote. Deus está chamando a mim e a você para entrarmos numa cidade refúgio chamada Jesus de Nazaré. E nós não podemos sair dali. Cristo, Deus, é nosso refúgio. Ele é o sumo sacerdote e ele já venceu. E agora nós aguardamos uma nova cidade. Hebreus capítulo 11, verso 10, nos fala que Abraão andou na terra prometida como em terra estrangeira, porque ele aguardava a cidade da qual tem fundamento aquele que a edificou, que é Deus. Deus tem uma cidade para mim e para você. Ela se chama Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Salmo 9, verso 9 e 10, também nos fala dessa cidade refúgio, desse lugar de refúgio que é Deus. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, diferente de mim e diferente de você, Deus é bom. Talvez nós tenhamos dificuldade nos relacionamentos, mas Deus não age desse jeito. Deus deseja que nós venhamos a agir na semelhança dele. Por isso que o Senhor é bom. É um refúgio certo no tempo da angústia, ele é fortaleza. A fortaleza, ela é um lugar de proteção. Essa fortaleza que vocês estão vendo aqui é uma caverna, é uma rocha, é uma caverna gigantesca que tem aqui. Esse é o melhor e maior castelo construído dentro de uma caverna. Acesso bem difícil, para que o inimigo não te alcance. Quem se refugia em Cristo tem proteção. E mais do que isso, Deus promete relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. É por isso que diz, e conhece os que nele se refugiam. A NVI diz, e protege aqueles que nele se refugiam. Mas a palavra conhecer, ela faz mais sentido dentro do contexto de um relacionamento com Deus. Oséias, que viveu também antes do exílio babilônico, ele fala para o povo de Israel que foi atacado e foi dizimado, foi deportado pelos assírios. Ele diz ao povo de Israel, as 10 tribos do norte, porque quando Jeroboão assumiu o governo das 10 tribos, ele expulsou os sacerdotes das terras deles, erigiu 2 altares para que o povo não fosse até Jerusalém adorar a Deus. Fez um altar de um bezerro e de um cabrito, de um bode.
E disse para o povo de Israel: vocês vão adorar aqui, vocês não vão para a capital do reino do sul. Vocês não vão para Jerusalém. Deus manda um profeta jovem. Nós já falamos aqui na igreja sobre um jovem profeta e o velho profeta. Aquele jovem profeta vai lá e profetiza contra aquele altar. O velho profeta, que ainda morava nas terras do reino do norte, mentiu e disse que Deus tinha falado por meio dele também. Ele enganou o profeta jovem e levou o profeta jovem a se alimentar e beber água, quando Deus tinha dito para ele: você não vai beber água e nem vai comer pão na terra do reino do norte. Você deve voltar por um outro caminho e voltar para sua casa. Mas aquele jovem profeta se deixou iludir e foi morto por um leão. O leão ficou sentado do lado dele, não comeu ele. O jumento que ele estava montado ficou vivo e ficou como se fosse um espetáculo ao ar livre, para que todos que passassem vissem o que havia acontecido. O profeta Oséias, chamado por Deus para viver como um profeta em uma situação muito sui generis, muito singular, e o que eu creio que nenhum de nós gostaria de ter um chamado como o de Oséias. Outro dia podemos falar sobre o chamado de Oséias. Mas Deus usa o profeta Oséias para dizer ao povo de Israel: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, relacionamento com Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E no capítulo 6, do verso 1 a 6, Oséias escreve da seguinte forma: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos repetir essa palavra de Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você tem intimidade com a pessoa que está perto de você, diga para ela: vamos conhecer o Senhor. E ele segue dizendo: como a alva, como o dia vai nascer, assim como o dia vai nascer, está escuro lá fora, mas com certeza, daqui a 10 horas vai estar dia. Mesmo que chova, mesmo que venha um temporal, o dia vai amanhecer. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Efraim? Efraim também é o reino do norte. Efraim ou Israel são nomes usados por Deus, pelos profetas, para se referir às 10 tribos do norte. Que te farei, ó Judá? Judá é o reino do sul, de onde veio o Messias, o Cristo. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Como é que é o nosso amor a Deus? Há poucos dias o pastor Delcir falou para nós sobre a carta de Jesus à igreja em Éfeso. O texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja escreve. As 7 cartas de Apocalipse são escritas para a igreja, mas não sem passar pelo anjo da igreja, pelo pregador da igreja, pelo que ensina a igreja.
E é isso que Oséias está chamando a atenção do povo de Israel aqui. Porque aqueles sacerdotes que estavam lá não estavam ensinando a palavra de Deus. Não estavam ensinando o povo a temer a Deus, a amar a Deus. Toda a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O amor perpassa esses 2 mandamentos em 5 níveis. O amor ao próximo está apenas num nível. O amor que eu tenho por mim mesmo, eu devo dedicar ao meu próximo. Mas o amor a Deus deve ser um amor singular, sem igual, sem comparação. Se você tem força para fazer da sua vida uma vida dedicada a Deus, use todas as suas forças. Use todo o seu entendimento. Dedique todo o seu coração, toda a sua alma. Deus não quer nada menos do que 100%. Por isso, os abati. Por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Por quê? Porque eu quero misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Em vez de adorar a Deus em Jerusalém, eles fizeram 2 altares. Eles ofereciam grandes sacrifícios a suposto Deus. Mas o coração deles estava longe de Deus. O profeta Isaías fala o que aconteceu nos dias em que Jesus veio, onde ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer o seu coração. Deus quer o meu coração. O nosso coração precisa estar em Deus. Os nossos pensamentos precisam estar em Deus. E Oséias diz mais. Deus diz mais através da boca de Oséias. Eu quero conhecimento. Conhecimento significa intimidade. Quando a Bíblia fala sobre conhecimento, a visão que traz é de intimidade. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre conhecimento, no capítulo 1 de Mateus, fala no versículo 25 que José não conheceu Maria até que ela deu à luz o seu primogênito, a quem colocou o nome de Jesus. Como José não conheceu Maria? Ele era noivo dela. Ele viajou de Nazaré até Belém com Maria. Ele estava junto com Maria naquela estrebaria quando Jesus nasceu. Como José não conhecia Maria? José não tinha tido intimidade com Maria. É interessante quando a gente olha em Gênesis, diz a mesma coisa. Diz que Adão conheceu a sua esposa, Eva, e ela deu à luz um filho. Ora, eram os 2 só lá no paraíso. Como é que ele foi conhecê-la? Se no dia que ela foi criada, ele disse: é essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Conhecer significa intimidade. É como a intimidade de um pai com um filho. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Muita gente não tem tempo. Mas quando começa a namorar, arruma tempo. Vai até madrugada. A gente fica meio bocejando o dia seguinte. Mas por quê? Ficou conversando. E às vezes, coisas banais. Conversa. E conversa. E conversa. E como os namorados conversam. E conversam. Qual é o tipo de conversa que nós temos com Deus? Será que Deus é como se fosse um juiz? Fala o que você quer rapidinho, porque eu tenho outra audiência já em seguida?
Não, Deus quer compartilhar dos seus sonhos. Deus quer intimidade comigo e com você. Deus anseia por isso. Deus deseja isso e Deus tem 24 horas por dia só para você. O Senhor é bom. Fortaleza no dia da angústia. Conhece os que nele se refugiam. Jesus vai voltar e o texto de Oséias nos fala que assim como a alva, como o dia vai nascer, Jesus vem. E Jesus, quando passou nesta terra, ele disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí ele arremata dizendo, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. A palavra conhecer está de novo aqui. Nunca tive relacionamento íntimo com você. Quem é você? O versículo 22, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres, fizemos um monte de coisa, pregamos. Tem muita gente trabalhando para Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus. Mas tem poucos se relacionando com Ele. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade comigo. Deus quer intimidade contigo. Você é uma filha preciosa para Ele. Você é um filho precioso para Ele. Não foi pouco o que foi pago pelo seu resgate. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz. É o nosso resgate. Portanto, Pedro diz, portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, fingimento, inveja, toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Não são os nossos méritos que nos levam a entrar na presença de Deus. Não são os nossos atos de bondade que, então, de repente, agora Deus vai abrir a porta para a gente entrar. Não. É a bondade dele, é o amor dele. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Sempre foi. Sempre será. Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Deus é bom. E nesse tempo que aguardamos a vinda, que como o dia que amanhece vai amanhecer, a volta de Jesus vai acontecer. Nós precisamos estar preparados para aquele dia, para nos encontrar com o Senhor. Em segundo lugar, Ele é fortaleza. Ele é bom, Ele é fortaleza, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo, Pedro está falando. E Lucas nos escreve sobre conhecer. Ele diz, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezavam os outros. Como é que nós nos vemos? Será que nós nos conhecemos? Paulo nos ensina, em mim não habita bem nenhum. Cristo é o refúgio. Ele é o único refúgio. Ele, só Deus é bom. Só Ele é fortaleza. Ele venceu. Ele nos dá a vida eterna. Em quem você confia? Esse castelo está construído longe daqui. E alguns de nós talvez nunca vai ter o privilégio nem de ir para a Europa, quanto mais Ásia Menor. Mas existe um refúgio bem pertinho de você. Existe uma fortaleza ao alcance de uma oração. Existe e está ao alcance da sua oração. Jesus disse, por que me chama Senhor, Senhor? Não fazeis o que vos mando. Precisamos nos aproximar de Jesus. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem nos alivia é o Senhor Jesus.
Deus é bom, é fortaleza em tempo de angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. O profeta Naum fala um pouquinho antes desse versículo 7 que Deus é justo e ele não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Eu desafio você a ler esse profeta, são 3 capítulos apenas. Deus não nos inocentou, Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço. É por isso que nós podemos estar na presença de Deus. É por isso que nós podemos entrar na presença de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queria que você se colocasse de pé. Queria orar contigo. Salmo 34 nos diz, verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 100, verso 5 nos diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 135, verso 3, o salmista diz, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmo 145, verso 9 nos diz, o Senhor é bom para todos. Oh, glória a Deus. Deus é bom para todos. Ele é diferente da gente. Se você o buscar, você o achará. A única exigência que ele faz para mim e para você, quando nós o buscamos, que nós devemos buscá-lo de todo o coração, não é apenas da boca para fora, não é apenas no domingo. Nós devemos buscá-lo mais do que buscar o ouro, a prata, um novo emprego. Buscar a Deus. Busque a Deus. Suas ternas misericórdias, ele segue dizendo, permeiam todas as suas obras. Queria que você pensasse sobre esses 3 princípios que nós aprendemos com Naum, quando ele fala do Senhor. Ele é bom. Ele é uma fortaleza. Você pode confiar nele. Ele quer se relacionar com você. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, que mesmo no meio de um turbilhão de dor, de perseguição, de problemas que o povo estava passando, Naum traz uma mensagem de esperança ao coração daquele povo. Pai, nós também hoje vivemos dificuldades. É certo que talvez as dificuldades que Naum e o povo de Israel enfrentou na época não podem ser comparados com o nosso sofrimento. Reconhecemos que o nosso sofrimento é muito menor. Pai, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus e seu sofrimento naquela cruz, reconhecemos que o sofrimento de Jesus foi muito maior que o sofrimento que nós passamos. A rejeição dele foi muito maior e mais contundente do que a rejeição que nós recebemos. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes lamentamos as dificuldades que passamos na nossa vida. Lamentamos porque a dor às vezes nos leva a gritar. A rejeição, a dor na nossa alma nos leva muitas vezes a desacreditar que o Senhor está vendo as nossas lutas. Mas isso não é verdade, o Senhor está vendo as nossas lutas. Aquele povo estava clamando, dizendo, Senhor, onde é que está o Senhor? O inimigo está à porta, à espreita, está nos maltratando. O Senhor manda o profeta dizer, o Senhor é bom. Fortaleza no tempo da angústia. E Ele quer se relacionar, Ele conhece aqueles que nele se escondem, se refugiam nele. Queremos ter intimidade contigo mais e mais. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes pensarmos que o Senhor é um Deus ocupado demais, um Deus que tem muito mais para fazer do que ouvir as nossas orações, aqueles louvores que nós cantamos, às vezes até mesmo desafinados, o Senhor quer ouvir. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Pai carinhoso, terno, cheio de misericórdia.
Senhor, queremos te cultuar, queremos te adorar pelo que o Senhor é. Não pelo que o Senhor já fez na nossa vida, ou o que o Senhor está fazendo, mas queremos reconhecer o Senhor cada dia, cada passo da nossa vida, exaltar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te adorar como é devido à adoração ao seu nome. Visita-nos com tua graça nesta hora. Ministra nosso coração, Senhor. Faz de nós a tua morada, Senhor, porque queremos fazer do Senhor o nosso refúgio, nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. Ajuda-nos, Senhor, no tempo da angústia. Se relaciona conosco, Senhor, cada dia, para que possamos, ouvindo a tua voz, seguir os teus passos, adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, agora e para sempre. Nós te adoramos e te glorificamos. Recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E este culto, Senhor,